Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor. Mais uma semana começa em nossas vidas e começa bem com o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, dia que a Bíblia, uma única vez, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, chama de Dia do Senhor. Domingo significa Dia do Senhor. Uma feliz e abençoada semana para você. Nos próximos 30 minutos estaremos debruçando o nosso coração e a nossa mente pela 37ª vez sobre o argumento do juízo. 37 programas com esse, abordando um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a humanidade após a nossa peregrinação aqui na Terra. E são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Já dedicamos 29 programas à morte e agora 37 programas com esse para o mistério do juízo, que terá 2 etapas: o juízo particular. Cada um de nós, diante de Deus, na hora da morte, se apresenta para ser julgado pelo Senhor, e o juízo derradeiro, o juízo final, onde toda a humanidade se colocará dividida em dois flancos, 2 categorias: os eleitos do lado direito de Jesus, o juiz, que virá com poder e glória com os seus anjos, e os réprobos, os condenados do seu lado esquerdo, para ouvir a sentença definitiva. Essa é a nossa fé, que professamos de forma bem condensada, com 2 palavras no final do credo: creio na vida eterna. Agora, ainda abordando os textos do Novo Testamento que tratam dessa realidade, vamos abordar um texto fundamental. É uma descrição, por assim dizer, do próprio Jesus. Ele é que fala como vai ser a vinda dele. Por isso é importante, dentre todos os textos da Bíblia, e já fizemos uma abordagem no Antigo Testamento sobre o juízo, já estamos no Novo Testamento, ainda não chegamos nos Atos dos Apóstolos e nas cartas de São Paulo e nas epístolas católicas e no Apocalipse, mas vamos chegar lá. Mas os textos mais importantes são os de Jesus. Jesus é quem mais fala dessa realidade cujo protagonista vai ser ele próprio. Então, o texto que nós vamos ler agora, Mateus capítulo 24, versículos de 29 a 31, é um texto que contém detalhes desse grande acontecimento. Pediria a máxima atenção a vocês todos, tanto na tela do televisor, o texto vai aparecer aqui, e também na sua Bíblia, papel, caneta, se for o caso, para sublinhar, para fazer as observações a respeito de textos que serão citados em cima da explicação desse texto. Vamos então a Mateus 24, de 29 a 31. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Já fizemos em vários programas aqui apontamentos, observações sobre a literatura apocalíptica. Uma linguagem, um gênero literário da Bíblia, que já tem origem no Antigo Testamento e que é retomada pelo próprio Jesus, pelo apóstolo Paulo poucas vezes e pelo livro do Apocalipse sobretudo, que descreve os acontecimentos últimos da história com sinais prodigiosos, com imagens a respeito de animais, de pessoas, de fenômenos geológicos e também de sinais do céu, que tanto os padres da Igreja como os santos de outras épocas na história da Igreja viram e interpretaram, tanto de forma simbólica, de forma mística, de forma anagógica, de forma moral, de forma literal também, esses acontecimentos. E não é o momento aqui de esgotar
todas as linhas de interpretação dos padres da Igreja e de outros santos a respeito do Sol, o que significa o Sol, a respeito da Lua, o que significa a Lua, a respeito do céu e das estrelas e das potências dos céus que vão ser abaladas, se as estrelas, se a Lua se refere à Igreja ou aos santos, se o Sol é a autoridade humana que vai perder o seu brilho, etc. Aqui não vamos, por favor, enveredar por esse caminho. Isso fica para um outro momento. A questão aqui que nos interessa é esta: a vinda do Filho do Homem para julgar vai ser precedida de sinais. Sinais que já estão em andamento. Sinais que indicam a vinda do Filho do Homem está próxima. Está chegando o dia. O Senhor virá com poder e glória. E virá em breve. Aliás, é assim que termina o Apocalipse, portanto, toda a Bíblia, porque o Apocalipse é o último livro da Bíblia. Eis que eu venho em breve. E a igreja clama, Maranata, vem, Senhor Jesus. Ou Maranatá, o Senhor Jesus vem. Então, o que nos interessa aqui para o nosso argumento é precisamente o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Qual é o sinal do Filho do Homem? Quando eu for elevado da terra, atrairei todas as coisas a mim. Nenhum sinal será dado a essa geração adúltera, a não ser o sinal de Jonas. Como Jonas ficou no ventre do peixe, o Filho do Homem que ficou no ventre da terra ressuscitou. O sinal que aparecerá é o sinal da cruz. O sinal da cruz. Portanto, versículo 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Virá glorioso, chagado, chagas gloriosas, chagas de um corpo ressuscitado, para o momento decisivo, o momento derradeiro, o momento crucial. Aquele dia é a palavra de Jesus, no texto que, aliás, utilizamos no domingo passado, no encontro passado. Aquele dia. E eu citava um hino bem antigo da igreja, Dies Irae, o dia da ira, aquele dia. Dia da ira, Apocalipse capítulo 6. Dies ille, Lucas capítulo 21, de 34 a 36. Portanto, o versículo 30, nós temos aqui, aparecerá o sinal do Filho do Homem. O sinal que evoca o ato supremo de amor de Deus pela humanidade no Calvário, onde o seu Filho, o Filho de Deus Pai, morreu por todos os homens para salvar a humanidade. O sinal do Filho do Homem. Mas agora vem uma informação importante. Todas as tribos da terra baterão no peito, ao virem o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Bater no peito. Essa expressão física, esse gesto, no Antigo Testamento evoca, sabe o quê? Dor, lamentação. Bater no peito, derramar cinza na cabeça, vestir-se com roupa de saco para fazer penitência, evoca uma situação desfavorável, de dor, de sofrimento. Toda a humanidade comparecerá diante do Senhor para a prestação de contas dos seus atos. Vocês lembram no Evangelho segundo Lucas, nas bem-aventuranças, quando se diz, e isso não se encontra na versão do evangelista Mateus, porque a narrativa das bem-aventuranças, no capítulo 6 do Evangelho segundo Lucas,
não contém 8 bem-aventuranças, mas apenas 4 bem-aventuranças e 4 imprecações, 4 advertências. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas 6, 25. A mesma ideia daquilo que nós acabamos de ouvir: todos baterão no peito, todas as nações se lamentarão. É a hora derradeira, aqui não há escapatória. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade. Quem imaginava que ia viver sempre, acabou de constatar que isso era uma ilusão. Quem vivia no pecado e achava que não prestaria contas diante de Deus, agora se condói. Se apresenta diante daquele que tudo sabe, daquele que tudo vê e daquele que tudo pode. Quem o insultava, agora estará presente diante dele. Quem dele debochava, quem perseguia a sua igreja, quem maltratava, quem, pensando agir impunemente, tudo praticava, agora vai se colocar diante dele. Todas as tribos da terra baterão no peito. Todas. Não escapa nenhuma, não. Cristão ou não cristã, praticante ou não praticante, de todas as épocas. Todas as tribos da terra baterão no peito. Outro ponto que merece destaque no versículo 31 é o envio dos anjos com estridentes trombetas. Uma cena monumental, indescritível, belíssima, de portentosa manifestação do poder do Senhor que vem, como o próprio texto diz várias vezes, poder e glória para o julgamento derradeiro, para juntar os escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade do céu à outra. Repare que o texto aqui fala de escolhidos, não fala dos condenados. Os condenados vão ter separados. Todos comparecerão diante do Senhor e os anjos farão a separação. Como já vimos em outro texto, os maus serão tirados do meio dos bons e colocados à esquerda, para a cena grandiosa que vai consumar a história da humanidade, o juízo final. Não saia daí. No próximo bloco, nós retomaremos esse argumento. Até logo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começa agora o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, o programa Luz da Vida, pela 37ª vez dedicado ao tema do juízo, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que hão de acontecer, que acontecerão no ocaso da aventura humana, ou individual ou coletiva, e são 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. No final do primeiro bloco, terminávamos comentando o famoso texto de Mateus 24, de 29 a 31, onde Jesus descreve como será a sua vinda inesperada, ineludível, portentosa, gloriosa, enfim, cheio de poder e glória, é como ele virá para julgar os vivos e os mortos, para naquele dia emitir a sentença sobre todos os homens. O último versículo que eu prometi que ia desdobrar no final do primeiro bloco desse texto já lido e comentado, o versículo 31, que para ser bem compreendido precisamos evocar outros versículos. Leio e comento esse importante acontecimento. Deus enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade do céu à outra. Primeiro, a expressão 4 ventos, que é uma expressão tipicamente judaica. 4 ventos significa de todos os lugares, porque o vento sopra onde quer. O vento é uma realidade invisível que circula e ninguém o sustenta. O vento está em toda parte. E 4
é o número que evoca a totalidade, evoca a imagem, a figura geométrica de um quadrado, uma figura perfeita. Daí se diz 4 cantos da terra, os 4 ventos da terra, ou seja, de todos os lugares. É o que significa os 4 ventos. E extremidade do céu a outra. E o céu tem extremidade? Qual é a extremidade? Como se fosse um fio? Não. É outra expressão, tipicamente judaica, que significa, atenção, extremidade do céu a outra, de todos os lugares. Repare que aqui nós temos 4 ventos, céu, são realidades que estão relacionadas, porque o vento circula no céu. Portanto, 4 ventos e extremidade da terra, de todos os lugares, de todas as épocas, de todas as culturas, de todas as etnias, se quiser, a palavra raça, enfim, todos serão reunidos. O texto só fala dos escolhidos. Porque a reunião, a Kahal Yavé, em hebraico, Kahal é a congregação, é a assembleia. Ela é por disposição divina. A reunião é fundamentalmente para os eleitos. É uma expressão que só se aplica explicitamente ali onde existe comunhão. E onde existe comunhão, existe o amor. E onde está o amor, aí está Deus presente. Fala-se, portanto, de reunião, aí a tenda da reunião no Antigo Testamento. Se fala de reunião onde existe amor, onde existe comunhão. Mas o inferno não há comunhão, não há reunião, há separação, há divisão, há ódio, há solidão, há sofrimento eterno, há tormento. Não existe reunião no inferno. Existe tormento de uma solidão desesperadora. Mas não é o momento de tratarmos agora do inferno. Isso vai ser bem mais para frente. Aqui, o que interessa é exatamente isso. Todos hão de comparecer diante do Senhor. A reunião será dos escolhidos. Claro que entre os escolhidos virão também os condenados. Mas já vimos em outra passagem que os anjos separarão. Lembra da parábola da rede jogada no mar que pega peixe de toda espécie? Ela é levada para a praia e lá os pescadores separam. Jesus, interpretando essa palavra, diz que aqueles que vão fazer a separação são os anjos. Os maus serão separados dos bons. E colocados à esquerda. A parábola, portanto, ela é muito rica nesse sentido, porque mostra o papel dos anjos em dizer 2 flancos. 2 situações completamente opostas e irreconciliáveis. A reunião é para o julgamento. Só que no andamento do julgamento, ninguém se mistura mais. Agora é a hora da separação para a sentença definitiva. Eleitos à direita de Jesus, condenados à esquerda de nosso Senhor. Bem, apesar de tudo isso, vejam, a gente está percebendo que não há detalhes a respeito das palavras que vão ser pronunciadas, a não ser aquelas de Mateus capítulo 25, dirigida a todos. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, para os eleitos. Tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, para os condenados. É tudo muito sóbrio. E a respeito do juízo particular, o diálogo que vai acontecer entre Jesus e a pessoa que se apresenta diante dele, nada. Absolutamente nada. É bem mais para frente que a gente vai ver a duração e o desdobramento do juízo particular, que vai ser rapidíssimo. Se pudéssemos definir em categorias temporais, a bilionésima parte de 1 segundo, tal é a duração do juízo particular. Por que tão rápido? Porque vamos comparecer diante daquele que tudo sabe, tudo vê. Não vai ter libelo, não vai ter a apresentação do advogado de defesa ou de condenação, mas eu já estou antecipando como vai ser esse julgamento tão rápido. Primeiro, porque quando deixarmos esta terra, acaba o tempo.
Acaba a sucessão de antes, durante e depois. Depois, nós nos apresentamos diante daquele que é eterno, a quem não se aplica antes, durante e depois. Terceiro, aquele eterno diante de quem vamos nos apresentar já sabe de tudo. Então, como vai ser esse julgamento? Vai ter direito de defesa? Direito de defesa enquanto estamos nesta vida. Na outra vida não há direito de defesa. Há a manifestação da mais absoluta verdade. Mas isso não é para agora, por favor. Eu penso que terminamos o Antigo Testamento com exceção de Mateus 25, que é o juízo final. Esse texto, de propósito, tem que ficar por último. Por quê? Porque é o derradeiro acontecimento da história. Então, no estudo do juízo, vai ser o último texto abordado. E precisamos abordá-lo versículo por versículo. Repito, o juízo final, descrito em Mateus 25, vai ser o último estudo do Novo Testamento e o último estudo, o último programa dessa parte do nosso estudo sobre os novíssimos. Agora, começamos uma outra etapa. No livro dos Atos dos Apóstolos, precisamos investigar o que esse livro, escrito por São Lucas, diz a respeito do juízo, desse dia derradeiro que tanto nós esperamos para a prestação de contas dos nossos atos. Já no dia de Pentecostes, o primeiro discurso da Igreja Católica na efusão do Espírito Santo, feito por São Pedro, faz alusão a esse grande dia. Vamos ao texto com a palavra, o primeiro Papa, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 16 a 21. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias o meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então, todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. O contexto dessa profecia. Estamos em dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e a Virgem Maria e os discípulos e algumas mulheres no cenáculo em forma de língua de fogo, e eles desassombrosamente saíram do cenáculo e se puseram a pregar. O primeiro discurso foi do apóstolo Pedro. E São Pedro evoca a profecia de Joel, capítulo 3, versículos de 1 a 5, para dizer que o que está acontecendo agora é o cumprimento dessa profecia. Então é preciso voltar para a profecia de Joel para enxergar exatamente nela uma alusão ao grande dia, o glorioso dia do Senhor. Joel alude aqui em linguagem apocalíptica, e já vimos detalhes deste gênero literário, que vai acontecer alguma coisa solene, grandiosa e majestosa e determinante na nossa vida, e ela vai ser precedida por sinais. Deixemos os sinais de lado, não é o momento de interpretar aqui o que significam vapor de fumaça, fogo na terra, sangue, e o sol vai se converter em trevas, a lua em sangue. Isso fica para um outro momento. O que interessa antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Grande e glorioso dia do Senhor. Grande porque majestoso nas suas manifestações. Glorioso porque o Senhor que veio na carne, pobrezinho, pequeno, indefeso, como um cordeiro manso foi levado ao matadouro, não abriu a boca, virá com poder e glória, cercado dos seus anjos. É o dia, portanto, aquele dia. Expressão usada pelo Senhor, pelo próprio Senhor,
em Lucas capítulo 21, de 34 a 36. E então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. É interessante que a profecia de Joel enxerga para esse grande e glorioso dia, para quem de fato aproveita bem o tempo para a verdadeira contrição, para o sincero arrependimento, para a devida preparação para esse grande e glorioso dia, a possibilidade da salvação. Basta invocar o nome do Senhor. Mas invocando, por favor, como o ladrão que se arrependeu na cruz, com Jesus. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então não é uma invocação qualquer, é uma invocação contrita. É uma invocação típica de alguém que foi marcado pelo sincero arrependimento. Se essa for a condição do coração, na hora deste glorioso e grande dia do Senhor, a perseverança final, tem-se a certeza da salvação. Terminamos mais um programa, desejo uma semana abençoada para você. No próximo domingo, pela 38ª vez, mais um programa sobre o juízo. Uma feliz e abençoada semana para você.